Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre esse número inacreditável de empresas que fecharam apenas na primeira quinzena de junho, o que mostra que as condições econômicas são muito piores do que os mais pessimistas pensavam, né, pessoal? Realmente nem sabíamos que poderiam, né, ser fechadas aí tantas empresas em um período tão curto. Então, né, essa é uma das questões aí que vamos comentar. Antes disso, nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade no WhatsApp que cresce a cada dia que passa. E esse mês, né, estamos estendendo um pouco mais aí o período para entrar na comunidade, porque tivemos um problema no número antigo. Então mandem um e-mail, está na descrição. Temos também uma comunidade no Telegram, basta clicar no link que está também na descrição, e uma comunidade paga com estratégias para esse momento. Vamos ver aqui nesse vídeo, né, um grande gestor aí está exatamente com a mesma estratégia que nós, e sempre que vimos isso ficamos muito felizes, né, pessoal, porque reforça exatamente as nossas análises aí. Maravilha, pessoal, então vamos lá, começando aí, né, vamos brincar um pouco, afinal de contas, os vídeos aí, né, acabam sendo muito densos. E vejam essa matéria aí, né, para quem acha que está com problemas, né, gente? O Departamento de Polícia de São Francisco interrompeu uma festa extremamente obscena nesta manhã em uma luxuosa residência do bairro Presídio Heights, prendendo 71 pessoas, anões e mulheres barbadas, e apreendendo 2 javalis e 8 emas. Então, quem acha, né, que já curtiu a vida, né, gente? Então, esse pessoal aí tá mais, né? Já que estamos com um problema aí econômico, né? Vamos curtir até morrer, mas realmente essa matéria aí parece do Joselito Miller, né? Mas é verdade, gente. Então, fez muito sucesso aí nos nossos grupos, né? Nossos grupos não são, né, pessoal, apenas seriedade aí, senão ninguém aguenta, tá certo? Então, muito boa matéria. Vamos ver agora exatamente aí o gestor. Vejam aí, né? O Diego Parrilha, gestor de 450 milhões de dólares no fundo Quadriga Igneo, apelidado de profeta do fim do mundo pela Bloomberg, advoga que a inflação gerada pelos bancos centrais fará o ouro bater a marca de 5 mil dólares por onça Troy nos próximos 3 anos. E olha que ele ainda está um pouco abaixo aí, né, do nosso querido Jim Rickards, que fala que pode atingir até mesmo 10 mil dólares, né, mais um pouco mais de tempo aí nos 4, 5 anos. Seu portfólio carrega 50% de ouro físico, 25% de T-Bond e o restante em estratégia que explora volatilidade com posições em opções. Pessoal, vejam aí, né, exatamente a estratégia aí do canal. Veja a matéria detalhada na comunidade do Telegram. Então, é uma matéria, né, do Mercado em Pauta, e quem puder entrar também, né, sempre fazemos aí a propaganda do canal que gera a notícia. Então, é realmente uma comunidade muito bacana essa do Mercado em Pauta. Maravilha, pessoal. E agora vamos falar um pouco, né, sobre uma outra notícia que saiu, que causa, né, gente, muita confusão, na verdade, para quem não é do mercado. Vejam aí, Morgan Stanley amplia lucro líquido em 45% no segundo trimestre de 2020. Pô, mas como assim, né? O Morfeu acabou de falar ali que os bancos aumentaram, né, a provisão de devedores duvidosos, PDD, e aí vem esse banco e fala isso daí. Então, gente, trouxemos aí uma figurinha ao lado, né? Quem já assistiu esse filme, a gente sempre fala aqui no canal, tem que assistir esse filme todo mês para ver até que ponto chega a crise, uma crise econômica, até que ponto chega aí os políticos envolvidos, né, com empresas, com corretoras, com bancos. E nessa figura aí é o Steve Carell, simplesmente um ator aí sensacional. E quem não lembra, né, a corretora do Steve Carell estava exatamente ligada a Morgan Stanley, pessoal. Olha aí, por isso que é importante conhecer a história, né, conhecer aí o passado, gente, como é importante. E aí, né, uma inserção do nosso querido Percival, genialmente comentou. Isso é só para quem, hein, gente, conhece aí, né, o métier das séries, né? Pô, se o Steve Carell, né, ganhou tanto dinheiro com o Morgan Stanley, por que ele passou tanto tempo na Dudley Myth, hein, gente?
Olha aí que comentário sensacional. Era só o Michael Scott ter aberto aí, né? Uma corretora e se associado a Morgan Stanley. Parabéns, Percival, foi realmente um comentário genial e para quem não entendeu, deu uma gulgada que vale muito a pena. Mas, né, fechando parênteses aí, é incrível, né, gente? Incrível, então, como um banco de investimento pode ter um lucro tão absurdo em um momento como esse. Mas vamos entender então exatamente o que ocorreu, né? Então o Morgan Stanley apresentou nesta quinta-feira um lucro líquido de 3,2 bilhões de dólares, cerca de 17,11 bilhões de reais, auferido no segundo trimestre deste ano, alta de 45% na comparação anualizada. Esse é o maior resultado trimestral da história da instituição, mesmo em meio ao bichinho aí. Os resultados desses segmentos acompanharam o Goldman Sachs, olhem só, né, que a gente sempre fala, a grande hidra, rival em seu segmento de atuação, que registrou sua melhor receita de trade nos últimos 10 anos. É muito tempo, né, gente? Olha só. O Morgan Stanley foi o último dos grandes bancos dos Estados Unidos a apresentarem seus balanços do segundo trimestre. JP Morgan e Bank of America, bancos de varejo. Aí está o X da questão, meus amigos. Atuantes no comércio e consumo reportaram baixas no lucro líquido e aumentaram, então, né, o PDD, que são as provisões para devedores duvidosos. Maravilha, gente. Então aí está, né, o X da questão. Por isso temos que conhecer aquilo que falamos. É muito diferente o Morgan Stanley e o Goldman Sachs, porque o foco deles realmente é investimento, tá certo? Eles vivem aí extremamente alavancados, enquanto os demais bancos, né, têm um foco maior no mundo real, mais uma vez, vejam aí, né? Comércio, consumo, e disso você não pode fugir. E que nos traz, né, pessoal, a reflexão, né? Imaginem, né, gente, bancos aí extremamente alavancados, como foi mostrado em 2008. Então é óbvio, né, que existe ali um grande coleguismo entre os gestores dos bancos, o Fed, não é mesmo? Então, como é fácil, né, você investir no mercado que você sabe exatamente o que o player global, né, desse mundo vai fazer. Então você pode alavancar, ter esses lucros absurdos sem se preocupar com perdas. Como assim, Morfeu? Vejam novamente o filme, não é mesmo? Então, no momento ali, né, que uma aposta, isso não deixa de ser uma aposta, né? No momento que a aposta dá errado, não se preocupe. O Fed vai lá, vai comprar os seus títulos podres. Se for preciso vai dar dinheiro para um outro banco para ele se fundir com o seu, né, gente? Então, assim, é win-win situation, né? Como dizem os americanos. Ou você ganha, ou você ganha. Porque se você perder, não é você que vai perder, tá certo? E isso, mais uma vez, né, dá para entender, então, como que a bolsa sobe tanto. São exatamente, né, gente, movimentações como essa. Perfeito? Então, para quem acha, né, isso aí vai contra, né, o que a gente sempre fala no canal, muito pelo contrário. Isso vai completamente, né, ao encontro disso daí. Maravilha, gente. E aí uma outra questão, né, que a gente tá pontuando sempre aqui no canal, que sem dúvida alguma é a maior injustiça da história da humanidade. E aí muitas pessoas, né, gente, por incrível que pareça, né, tudo que a gente fala aqui do progressismo no nosso canal, muitas pessoas de esquerda nos seguem, né, gostam de nós exatamente por esse tipo de coisa, e aí eles vão lá e dizem, né, é o capitalismo que não funciona, né, gente? Quando que, na verdade, isso é exatamente o que exterminou o capitalismo. Maravilha, pessoal. Se você tem uma empresa, né, que ela está pedindo falência, você não só não deveria ganhar bônus, não é mesmo? Como você deveria ter uma marquinha ali no seu currículo para nunca mais ser um executivo na sua vida. Mas é exatamente o contrário que ocorre, porque o capitalismo já morreu há muito tempo. Tá certo? Então aí está. Executivo da Macy's ganham 9 milhões de dólares em bônus após corte de 3.900 empregados. Que também é uma coisa que a gente fala desde o começo, né? Muito do dinheiro que o Fed, né, disponibiliza para essas empresas de várias formas, já falamos muito isso aqui, não vamos repetir. Muito desse dinheiro do povo
é utilizado para pagar bônus de executivo, gente. Então esse é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo da injustiça. O Fed gera um dinheiro que não existe, quem se endivida é o povo, dá para as empresas mandam os funcionários embora e ainda pagam altos bônus para os executivos, tá certo? Então nunca, nem na época, né, da Revolução Francesa, não tem pão, né, que comam brioches, não é mesmo? Nem naquela época havia algo tão absurdo, descarado como isso. Então vejam aí, o CEO recebeu um prêmio de ações, em ações, né, no valor de 3,7 milhões de dólares. A empresa cortou milhares de empregos uma vez que as ações caíram. Então vejam só, as ações caíram 60% esse ano. Os efeitos econômicos do problema aí, né, do bichinho, se espalharam pelo setor de varejo, que há anos luta para lidar com a mudança de comportamento do consumidor e mudança das compras online. Maravilha, né? Então, olha só, Neiman Marcus, JCPenney e outros entraram com pedido de falência, enquanto muitos outros cortaram empregos nas lojas e no nível corporativo, gente. Então, é isso daí, né? Vejam como o mundo realmente ele caminha, né, para essas injustiças culminarem então, né, no final aí que exatamente será esse grande reset, que vejam só, né, os mesmos que fazem esse tipo de coisa vão propor um reinício. Com certeza vai ser algo completamente justo. Não tenham dúvida disso, né, gente? Vai ser, nossa, justiça à flor da pele, né? E aí vamos ver então, né, a situação brasileira, começar essas notícias aí realmente que são incríveis, né, gente? Olha só, uma coisa que a gente fala muito aqui também, pessimismo com economia e desemprego mudarão hábito dos brasileiros. Pesquisa da CNI mostra que 6 em cada 10 pessoas afirmam que recuperação econômica levará no mínimo um ano. Gente, um ano. Imaginem essa vida, né? A gente já comentou aqui, triste, né? Que a humanidade está vivendo. As suas vazias, não é mesmo? As pessoas não têm mais a alegria, né, de viver. Que coisa triste de se dizer, mas é verdade, né? Algumas como nós aqui que não temos mesmo, né, um convívio social, não sentimos, né, problema nenhum. Trabalhar de casa é maravilhoso, né? Você não ter que debater no almoço, né, se o quilo da carne, né, se o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, para nós está ótimo. Mas, claro, né, somos uma minoria. A esmagadora maioria das pessoas precisam, e brincadeiras à parte, né, gente? Tem muito idoso também que tá ficando muito em casa. Isso vai causar problemas de saúde futuros, né? Então não tá aí se movimentando. Muitas pessoas, né, que têm problemas aí não estão se tratando. Então, fora essa questão social mesmo, tem muitos problemas mesmo de saúde que vão pipocar aí por muito tempo, né? E vejam aí, então, mais de 60% dizem que vão frequentar menos restaurante e shoppings após o isolamento. Então, de novo, hein, gente? Olha só, incrível, pessoal. Todo dia se confirma cada vez mais, né, o que a gente comenta aqui. Então academias, shoppings, restaurantes, todo o setor turístico, todo, então hotéis, transportes, tanto terrestre quanto aéreo. Gente, é uma mudança extraordinária, tá certo? E como nós somos um canal aí, né, que falamos de conhecimento, mas nesse momento estamos focando mais para as finanças, isso irá causar uma alteração muito profunda nas relações econômicas da civilização. Não apenas a nossa, né, brasileira, ocidental, mas do mundo inteiro, gente. Então, é muito importante termos isso em vista. Então, indo nessa direção, vejam aí, né? Então, de novo, vamos montando, todo vídeo a gente faz isso, vamos montando um quadro, né, colocando pecinha por pecinha. Então, se por um lado, muitos setores econômicos, né, vão diminuir a atividade até fechar, por outro lado, vejam aí, economistas voltam a piorar a estimativa para déficit primário do governo central em 2020 a 765,868 bilhões de reais. Então, de novo, né, a gente sempre gosta de lembrar isso. A Dilma Rousseff, né, depois aí do PT, PSDB, quebraram completamente o Brasil com um déficit de 150 bilhões de reais, né? E já estamos falando de 765 para agora, gente, para agora. Imaginem até o fim, né, de todos esses problemas, ele pode chegar realmente a 1,5 tri, né, que já são aí algumas estimativas nesse sentido.
Ou seja, 10 vezes o valor do Brasil já quebrado pelo PT e PSDB, gente. Olha que coisa que estamos indo, né? E aí está. Então o número, entretanto, levou em conta a retração de 6,5% para o PIB, que constava no relatório Focus à época, e será revisado após o Ministério reiterar na véspera que espera tombo de 4,7% para a economia este ano. Nós ainda continuamos, né, gente, achando que vai ser muito pior, porque eles colocam, né, na conta aí um segundo semestre glorioso, né? E realmente não é isso que está parecendo que vai ocorrer. A meta para o governo central em 2020 é déficit, era na verdade, né? Era, né? Gente, 124 bilhões de reais. 124 bilhões. Mas o governo não precisará cumprir em função do estado de calamidade pelo bichinho aí. Claro, né? Isso sim, é aquela coisa, né, gente? Não tem como você fixar esse valor, né, antes de tudo que ocorreu, mas também não poderia ter sido dado um cheque em branco. A gente tá vendo aí, né, gente, quanto dinheiro desviado, meu Deus do céu. Não vamos nem falar isso aqui agora. Para 2021, economistas também pioraram suas estimativas a um rombo de 214 bilhões de reais, sobre 200 bilhões de reais antes, né, gente? Então é isso. Então, é óbvio, né, cada vez que a coisa progride e não tem o resultado que se esperava, essa situação ainda vai ser muito prejudicada. E por isso também que a gente teve, né, uma explosão tão grande do valor do dólar frente ao real, e isso ainda tende também a piorar muito se essa tendência continuar. Maravilha, pessoal. E aí vamos então à matéria principal. Realmente, gente, a gente não imaginava que veria um número desse, né? Então, 522,7 mil empresas fecharam definitivamente na primeira quinzena de junho. Devido ao probleminha, então, né, esse número absurdo aí, os dados são da pesquisa Pulso Empresa, que mediu o impacto do bichinho nas companhias. As informações foram divulgadas, olha só, hein, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além dos fechamentos definitivos, o IBGE também registrou o fechamento temporário de empresas. No total, parcial ou definitivamente, cerca de 1,3 milhão de empresas suspenderam operações durante os primeiros 15 dias de junho. Desse total, 39,4% das companhias encerraram as atividades. Isso realmente, né, gente, é uma coisa muito triste. Entre as empresas que foram fechadas definitivamente por conta do problema, neste período, 519,4 mil, ou seja, 99,2% delas, né, eram de pequeno porte. Isso realmente é uma coisa, né, menos mal. Ou seja, possuíam no máximo 49 empregados. Outras 4,1 mil, ou seja, 0,8% delas, eram de médio porte, né, com um mínimo de 50 e no máximo 499 empregados. E olhem só, esse dado também é muito preocupante, né, pessoal? Entre as grandes empresas, então, com mais de 500, foram 110 empresas. É muita coisa, né? A maioria das empresas que encerraram suas atividades no período citado anteriormente, 258 mil, né, 49,5%, eram do setor serviços, olha o que a gente sempre fala, né? Em seguida, o setor de comércio, né, também sofreu aí um fechamento grande, 192 mil, 36,7%. No setor de construção, olha só, gente, isso que a gente tem que ficar de olho, né? No setor de construção, 38,4 mil empresas fechadas, 7,4%. Isso que a gente tem que realmente ficar de olho, gente. No momento que a gente tiver ali, né, a construção civil avançando esse percentual, a quebra na espinha, né, dorsal aí da nossa economia vai ser muito mais grave. Vamos torcer realmente, né, que isso não ocorra, mas de novo, né, conforme a gente falou ali, a questão dos imóveis comerciais, né, sendo entregues aí, vai com certeza causar um grande impacto no meio imobiliário. Maravilha, pessoal! Bom, depois, né, de tanta coisa desgraçada aí, vamos falar, né, sobre uma coisa boa finalmente. Então vamos às nossas obras aí de arte, continuar fazendo muito sucesso, né? Muito obrigado a todos aí que pediram. Então hoje vamos falar de uma obra muito interessante, né? A Morte do Imperador Commodus, de Fernand Pelis, né, de 1879. Mas antes de falar, né, sobre a obra, vamos
dar uma pincelada nessa história que é simplesmente sensacional, reproduzida muitas vezes, não é mesmo, por Hollywood. Então é a história do imperador Cômodos, que exatamente herdou, né, o Império Romano do seu pai, o grande Marco Aurélio. Já falamos aqui muitas vezes, o livro Meditações de Marco Aurélio é um dos nossos preferidos. O imperador filósofo, o imperador da Pax Romana, um momento de paz e estabilidade, né, no Império. Um homem realmente aí muito iluminado, e essa história foi contada, né, em 2 grandes filmes hollywoodianos. Então o primeiro, né, a queda do Império Romano, lá atrás, hein, gente? Excelente, excelente, um dos filmes aí, né, que tiveram maior quantidade de gente, né, filmando ao mesmo tempo para simular aquelas entradas, né, dos comandantes voltando das guerras. Lindo esse filme, muito bonito mesmo. Quem não assistiu ainda, assista. E, né, o Gladiador aí, quem não assistiu esse filme, já tem uns 20 aninhos aí, um elenco maravilhoso, e, né, a história não é exatamente como mostrado no filme, né, eles tiveram uma licença poética. À direita aí é exatamente ele, né, o Imperador Cômodos. Então, né, vejam aí com os trajes aí de Hércules, né, o leão de Nemeia e a clava, né, que era sinal de força, de poder. Então, com base nisso, né, pessoal, estamos falando desse personagem. Vejam a obra, né, maravilhosa. Então, realmente, aí ele foi morto, né, por um dos seus protegidos, porque ele trouxe tanto problema, né, no Império Romano. Imaginem, né, gente, hoje a gente tem aí os nossos políticos, que a gente sabe como funciona. Então, imagine naquela época, né, como era a coisa. Se você, de alguma forma, né, travava o Império, você era perseguido, né, por todo mundo. Vejam o exemplo de Júlio César, que foi morto dentro do próprio Senado, né, pelos senadores que levaram lâminas né, enfiaram nele no meio de uma sessão, né. Então, bem que não é tão diferente, né. Aqui no Brasil também a gente tem um caso do pai, né, do pai do Fernando Collor, né, de Mello, que atirou num outro político, né, dentro da Câmara. Então, assim, né, o tempo passa, mas a coisa é sempre a mesma. Mas realmente, como esse imperador trouxe, né, então, um grande desequilíbrio no Império, muitas pessoas tentaram assassinar ele, e aí um dos protegidos dele, né, um atleta aí, pegou ele ali. Vejam, quadro realmente maravilhoso, né, o pescoço do imperador, vejam, né, com um vermelho, exatamente por ter sido esganado, e o cenário maravilhoso. Vejam, né, as colunas romanas, a pintura das paredes, a irmã, né, a irmã mais velha dele, que observa ele sendo assassinado. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, mais uma vez, né, vejam a quantidade de história, né, de filosofia, de arquitetura, que não tem uma obra dessa maravilhosa. Maravilha, pessoal. Então, né, mais uma vez, aí, se gostarem, principalmente da obra, né, que sai um pouco do tema, deixem aí o comentário. A gente continua fazendo exatamente para engrandecer o ser humano, para expandir o conhecimento. E é isso daí. Quem não entrou ainda nas nossas comunidades, entrem, curtem nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!